como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim. Hoje, segunda-feira, dia 19 de outubro, hoje nós teremos aula de português, matemática e produção de texto, certo? A nossa primeira aulinha será de quê? De português, será sobre preposição, que fica aí na página 294, certo? Mas primeiro, que Socorro vai fazer a chamada, certo? A frequência aí, chamar o nome de cada um de vocês e vocês vão respondendo aí de casa, ok? Augusto Quaresma Farias, Camila Barbosa de Oliveira, Daniel Brian Alves de Amorim, Iago João Pereira Gonçalves, João Heller Gonçalves de Almeida, Cailane Alves Nobre, Pedro Eduardo Pinheiro, Pedro Juan Barros Rolim, Pietro de Souza Carreiro, Pietro Silva Santana e Tasso Jorge de Lima. Peguem um livro de português de vocês, certo? Abram na página 294 e Tia Socorro irá explicar aí, certo? Todos com o livro aberto, trabalhando a gramática, preposição, certo? Página 294. Vamos lá, vamos entender, o que é preposição. As palavras destacadas de cores diferentes, observem aí, nas frases abaixo, ligam duas palavras entre si e contribuem para dar sentido às frases. Vejam aí, nós temos uma frase na letra A, na letra B e também na letra C. O menino parou de tocar flauta. Então, as palavras destacadas aí nas frases ligam duas palavras entre si. Então, nós temos aí uma preposição de, veja que ela está ligando aí duas palavras, e dando sentido à frase, ok? Se tirarmos aí esse de, como essa palavra ficará? O menino parou de tocar flauta. E aí? Teve algum sentido? Não. Então, a preposição é justamente para isso, para ligar duas palavras entre si e contribuírem aí para dar sentido às frases. Vejam aí a outra frase na letra B. O menino parou para tocar flauta. Se eu tirar esse para, que é essa preposição, se eu tirar esse para, essa frase eu não vou conseguir compreender o que ela está me dizendo. Então, o menino parou de tocar flauta. E aí? Então, acredito que vocês já entenderam, já pegaram aí rapidinho. Letra C, o menino parou após tocar flauta. Se eu tirar essa preposição após, então essa frase não terá sentido. Então, a preposição serve justamente para isso, para ligar aí, as palavras entre si e contribuírem aí para dar sentido às frases, para que a gente entenda, certo? Cada frase dessas tem um sentido diferente. As palavras destacadas servem para ligar termos de uma mesma frase e são chamadas de preposições. Vejam aí. Preposição é a palavra que não varia, quer dizer o quê? Invariável. E que liga duas palavras entre si, estabelecendo relações entre elas. Então, se não varia, ela é o que? Invariável, ou seja, é uma palavra que não se altera, Não vai apresentar aí uma forma diferente para a escrita, nem feminino, em feminino ou masculino. Também não vai aí, para o plural. E liga aí dois termos da oração, subordinando aí um ao outro, certo? A preposição traz a relação de sentido à oração e também de dependência, pois é necessário que haja o quê? O uso, da preposição para que a frase tenha um sentido completo e compreensível, igual eu falei.
Então, nós temos aí, né, as principais preposições, que são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob e atrás. Eu vou dar um exemplo, mais um exemplo aí de uma frase, né? Por exemplo, quando eu digo, eu espero por você em casa. Então, vejam aí que eu acrescentei. Temos aí duas preposições, né? Por e em. Se eu retirar, essa frase ficará o quê? Sem sentido, sem compreensão, ok? Vejam aí, né, outros exemplos de frases. Observe outros exemplos de frases com preposições. Comi pão com mortandela. Veja aí que a preposição está ligando aí, né, as duas palavrinhas. Tomei café com leite. Esta é a casa de Luiz. Comprei as passagens para a Bahia. Na outra página, aí na página 295, né, nós temos as preposições. As preposições podem unir-se a outra palavra, a outras palavras. Observe. Veja aí. A mais ó, ao. A mais onde, aonde. De mais ó, dó. De mais ele, dele. Em mais esse, nesse. Per mais ó, pelo. De mais esse, desse. De mais ali, dali. Em mais ó, nó. Em mais um, num. Em mais ele, nele. De mais aquele, daquele. De mais isso, disso. Em mais aquilo, naquilo. De mais esse, deste. Em mais aquele, naquele. De mais isto, disto. A mais ó, mais os, aos. De mais aí, daí. De mais onde, donde. Em mais uma, numa. Em mais ela, nela. Em mais isso, nisso. Per mais a, pela. Em mais isso, nisto. De mais a, da. Na página 296, nós temos o que? Uma atividade, certo? Muito fácil. Decifre este código e descubra como chamamos as palavras que ligam termos de uma mesma frase. Então, o que é que a gente está estudando? O que foi que a gente estudou? Pronto, vocês vão decifrar aí, certo? Esses códigos, essas imagens, e vão descobrir, certo? A palavra que liga aí os termos, né? De uma frase, de uma mesma frase. Então, vamos lá. O primeiro animal aí. Qual é a primeira sílaba aí, né? Desse animal, que já está aí o restante do nome. Pronto, muito bem. A de baixo. Vejam aí, que imagem é essa? Nós só temos có. Qual é a outra? Em cima nós temos aí uns sonzinhos, né? As letrinhas aí das, né? Vocês vão saber exatamente. Quando a gente tiver essa imagem aí, a gente já sabe de que se trata, então. Vocês vão completar aí, certo? Vocês irão colocando as sílabas que estão faltando, irão encontrar o nome aí, certo? Que está pedindo na primeira questão. A quarta imagem aí, né? Nós temos só cal e a outra, né? A outra sílaba que está faltando aí. Observe a imagem, encontre a palavrinha correta e coloquem aí nessa linha abaixo. Segunda questão. Complete as frases com as preposições que estão no retângulo. Então, no retângulo abaixo aí nós temos por, desde, sobre, para, com, sem, para, com, de. Então, vocês irão completar
com as preposições corretamente. Vocês vão ler as frases e irão ver qual a preposição se encaixa corretamente, ok? Terceiro, de acordo com as ilustrações, com os desenhos que nós temos aí abaixo, escreva uma preposição. Então, aí agora é com você, certo? Você vai escrever uma preposição aí adequadamente, de acordo com as ilustrações. Então, a primeira ilustração aí é uma caixa de quê? Né? Ou com quê? Então, vocês vão dizer. Observem aí e respondam. Quarta questão, leia as frases. Vocês vão ler aí as frases, né? E abaixo nós temos as preposições, dão diferente sentido às frases. Em que frase, né? Aí nós temos aí. O dentista estava desenhando, mas deixou de desenhar. Então, qual foi das frases aí, né? Dessas primeiras frases que nós temos aí acima, da letra A, da letra B ou da letra C, vocês irão colocar apenas a letrinha aí dentro desse quadradinho. A segunda frase, o dentista parou de fazer algo só depois que parou de desenhar. O dentista parou de fazer algo e começou a desenhar. E aí, vocês vão colocar, né, a letrinha de acordo com as frases aí que vocês irão ler na quarta questão. A quinta, reescreva as frases fazendo as contrações das palavras em destaque. Aí nós temos aí a letra A. Em esse negócio eu confio. Como assim? Nós iremos resolver. Lembram aí que na página 295 nós temos aí as preposições podem unir-se a outras palavras? Observe, vocês vão observar aí esse quadradinho rosa e irão responder. Então, em mais esse. Vocês irão encontrar aí, né, a palavrinha nesse, né? Não é isso? Então, irá ficar assim, nesse negócio eu confio. Letra B. Não me lembrava mais de aquela situação. De mais aquela que está aí de cor diferente. Vocês vão juntar, né? De mais aquela e irão formar aí uma preposição. Ok? Letra C. Elas avisaram que poderíamos entrar em a escola sem farda. Em mais a. Vocês irão juntar aí, né, essas preposições e irão formar em uma palavrinha. Ok? Em mais a é, aí vocês vão colocar. Certo? Lembrando que vocês vão reescrever as frases. Reescrever o quê? Escrever novamente. A sexta questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós temos aí, né, a 1. Em mais aquele, vocês irão observar, irão numerar a segunda coluna, certo? De mais isso, em mais esse, de mais ela e a mais aonde, mais onde, certo? Sétima, leia as frases e circule as preposições. Então, vocês irão ler primeiro, certo? As frases. E depois da leitura, o que é que vocês irão fazer? Vocês irão circular somente as preposições, ok? Então, essa foi a explicação de português. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me perguntar. Tia, eu não entendi essa questão, me explica de novo, que tia explica, certo? Daqui a pouco, o Socorro volta com a correção de matemática, certo? Peguem o caderninho de vocês aí, pra gente fazer aí a correção da atividade que o Socorro passou no caderno de matemática, ok? Continuando agora, né, com a nossa aula de matemática, nós iremos fazer apenas, né, a correção de matemática que foi aí no caderno, né, que eu passei para casa na aula de quinta-feira, ok? Então, vamos lá, peguem o caderno de vocês, certo? Nós estudamos aí, né, sobre perímetro, né? Então, complete as frases abaixo. Letra A, perímetro então vocês completaram aí, né, a medida do comprimento de um contorno, certo? De um contorno de quê? De um polígono, certo? Mas quem colocou até contorno está correto. Letra B.
O quadrado tem os 4 lados o quê? Iguais, não é isso, gente? E seu perímetro é 4 vezes maior que um lado. Segunda questão. Quantos metros de arame serão necessários para cercar o terreno indicado na figura? Aí nós temos o cálculo, né? Nós temos a figura com o total de centímetro aí de seus lados, né? No caso é o quê? Ele quer saber o perímetro aí desse o quê? É o quê aí que nós temos? É um terreno, não é isso? Aí a imagem de um terreno e aí está todos os seus centímetros. Então, o que foi que vocês fizeram? Não é a soma? O perímetro é o quê? É a soma, né, do contorno aí de todos os lados, ok? Então, vamos lá. Como foi que vocês fizeram aí? Começando de cima, né? Isso, né? A soma. 21 mais 35, mais 59, mais 19, mais 18, mais 16. Que no caso é o quê? Centímetros, não é isso? Então, vamos lá. Se é a soma, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar. Vamos lá. 1 mais 5, 6. 6 mais 9, gente, é quanto? 6 mais 9, 15. 15 mais 9 dá quanto? Dá 24. 24 mais 8 vai dar quanto? 32. 32 mais 6, 38. Não é isso? Coloco o 8, vai o 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 14, 15, 16. É isso? 168 quê? Metros. Então, como foi que ficou a resposta aí de vocês? Serão necessários 168 metros de quê? De arame, não é isso? Terceira, qual é o perímetro de um terreno quadrado que tem 9,5 metros de lados? Então, se é quadrado, então a gente já sabe que o quadrado tem o quê? 4 lados iguais, não é isso, gente? Então, cada lado vai medir o quê? 9,5. Então, vamos lá. A gente vai fazer a soma, né, de todos os lados. Mas para se tornar mais fácil e mais rápido, o que é que a gente vai fazer? Coloca 9,5. Não são 4 lados? Então, coloco 4 aqui e multiplica. Quanto é 4, né, gente? 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Vai 2. Não é isso? 4 vezes 9 vai dar quanto? 36. Mas lembrando que a gente levou 2. 36, 37, 38. Vejam, né, que temos uma vírgula aí, é um número quebrado, não um número inteiro, então 38. Então, nós iremos colocar somente o 38 aí, ok? Então, como foi que ficou a resposta de vocês? O perímetro do terreno é de 38 quê? Metros, certo? 38 quê? Metros, certo? Quarta questão. Qual é o perímetro de um retângulo que tem 8 metros de comprimento e 3 metros de largura? Vamos lá. Se é um retângulo, né? Lembrando que o outro foi o quê? Foi um quadrado. O quadrado tem o quê? Os 4 lados iguais, né? Então, cada um lado desse medir o quê? Não era assim? Agora, nós estamos falando de quê? Do retângulo, né? Então, vamos lá. Qual é o perímetro de um retângulo que tem 8 metros de comprimento? Então, o comprimento é a parte de baixo, a base, certo? Que está medindo quanto, gente? Está medindo
do 8, que é a parte maior, não é isso? 8 o quê? 8 metros. Sabemos que se a parte de baixo, a base, mede 8, a de cima também mede 8, porque é o mesmo tamanho. Não é assim? Agora, ele quer saber o quê? E 3 metros de largura. Então, a largura é o quê, gente? É a altura, essa parte aqui. Certo? Então, mede o quê? 3 metros. Certo? Se mede 3 metros aqui com certeza também é 3 metros. Por quê? Porque esses dois lados aqui são iguais. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a soma. 8 mais 8 dá quanto, gente? 8 mais 8 dá 16 metros, não é isso? 3 mais 3 dá quanto? Dá 6. 6 metros. Vamos somar aí. 6 mais 6, 12. Vai 1. 1 mais 1, 22. 22 o quê? 22 metros, ok? Então, o perímetro do retângulo é de 22 metros, certo? Quinta questão. Papai cercou uma horta que tem a forma de um triângulo com 3 metros em cada lado. Quantos metros de arame papai gastou? Então, nós temos, né, ele está dizendo que o pai, né, cercou aí uma horta que tem a forma de um triângulo. É dessa forma, né? Um triângulo, sabemos que um triângulo tem 3 partes iguais. E cada parte mede o quê? 3 metros, né? 3 metros cada um. Fácil demais, né? Então, nós iremos fazer o que? A soma. 3 mais 3 mais 3. Que vai dar igual a quanto? 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Né? 9 metros. Sexta e última questão. O quintal de Dona Marta mede 40,5 metros de comprimento. Lembrem aí o comprimento, né? A parte de baixo, lembra? E a altura, a parte de cima, que no caso é o que? A largura, certo? E 13,5 metros de largura. Quantos metros de arame serão necessários para dar 2 voltas ao redor do quintal? Vamos já para o desenho para vocês entenderem melhor, ok? Então, aqui é o terreno, não é isso? Então, 40,5 metros, né? É a parte maior, que é o quê? O comprimento, né? Se em cima é 40,5, embaixo também é o mesmo tamanho, ok? E ao lado aí, que no caso é o quê? A largura, né? Que é a altura, é a mesma coisa que aqui. Lembrando que aqui é o quê? O comprimento, e aqui é a largura, certo? Então, vamos lá. Aqui, né? A largura mede 13,5. Do outro lado, do mesmo jeito, 13,5. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a soma. Vamos somar logo, né? Esses dois aqui. Vamos lá. 40,5 mais 40,5. Vamos somar aí. 5 mais 5, 10. Vai 1, né? Baixo 1 que eu levei. Não é isso? 4 mais 4, 8. Então, deu quanto? Deu 81, certo? Agora iremos somar o que? A largura, não é isso? 13, quanto? 5. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 1 mais 1, 2. Deu quanto aí? Deu 27, não foi isso? Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar 81 mais 27. 81 mais 27. 1 mais 7, 8. 8 mais 2. 8 mais 2, gente, 10. 108.
né? Mas o que é que ele quer saber? Quantos metros de arame serão necessários para dar 2 voltas ao redor do quintal? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai multiplicar, vai somar 180 mais 180. 180 não, 108, perdão. 108 mais 108. Então, a gente pode fazer assim também. Ou mais, né? No caso, 108 mais 108. Ou também a gente pode estar fazendo o quê? Vezes 2. 108, né? 2 vezes. Vamos lá, mas vamos somar. Vamos lá, 8 mais 8, né? 16, vai 1. Aqui é tudo zero, então baixa 1 que eu levei. 1 mais 1, 2. 216. Então, quantos metros de arame serão necessários para dar 2 voltas ao redor do quintal? Então, serão necessários quantos? Né? 216, é assim? Metros de arame serão necessários, ok? Serão necessários aí 216 metros de arame, ok? Espero que vocês tenham entendido aí. Façam a correção, certo, gente? É muito importante para que o caderno de vocês não fiquem errado aí, certo? Daqui a pouco eu volto explicando produção de texto, certo? Continuando, né, agora com a nossa aula de produção de texto. Peguem o livro de vocês, certo? Abram aí na página 42. Nós iremos estudar o quê? Sinopse, ok? Vamos entender o que é isso? Vamos lá. Quando um filme, uma novela, um seriado, um livro ou um evento que você não conhece chama a sua atenção, é inevitável querer acesso a mais informações. Isso é verdade. Quando algo chama a nossa atenção, na TV ou em um livro, né? A gente quer saber o quê? A gente quer saber, a gente quer ter mais acesso, né? Sobre mais informações daquilo que a gente ficou muito interessado. Por exemplo, o exemplo é o filme, né? Às vezes o colega fala que é bom, assistir o filme tal e é muito bom. Aí o que é que eu faço? Eu vou assistir o quê? Trailer, né? Eu coloco lá e vou assistir o trailer, vou ver se realmente me interessa, se realmente chama minha atenção. Se não chamar, o que é que a gente faz? A gente já descarta, né? Ah, é besta, não quero assistir, eu já vi o trailer, não gostei. Não é assim que a gente costuma dizer? Então, uma sinopse é o quê? É a ideia geral de um texto que tem como finalidade despertar o interesse de quem lê, certo? Em contato com a sinopse, o leitor vai interessar-se ou não pelo restante da publicação. A sinopse não se trata de um resumo, é diferente, certo? É como se fosse um resumo, mas não é. Ela traz, né, informações objetivas a respeito da produção, como o título, né, o autor, o elenco, se houver, e os pontos altos da obra. Veja a seguir aí o exemplo. Nós temos a imagem aí, né, isso, de um livro, e aí nós temos as imagens, né? Nós temos o título, nós temos o autor. Como é que se chama aí o título do texto? O valor de uma criança. Essa é a informação que o livro de cara nos dá, né? A gente vai ver o quê? Logo o quê? O título do livro, que no caso é o valor de uma criança. Quem é o autor? É assim? A gente sempre tem essa curiosidade. Maria e Edaí, né? Justino da Rocha. Quem fez as ilustrações? Carlos Antônio. Então, isso é o quê? Uma sinopse. Veja atrás, a gente costuma ler também atrás, né? Está nos dando o quê? Uma ideia geral do texto. O que irá acontecer ali, né? Nos dá, como se diz, uma base, né? Uma ideia ali geral do texto, do que está dentro, do que a gente vai ler. Se vai nos interessar ou não, certo? Vejam aí atrás agora, né? No livro. O valor que a criança tem
vai além do que se pode transmitir e da nossa maneira de sentir, pois ela é depositada de uma nova esperança e seu coração transborda de bondade e de ternura. O valor de uma criança é um poema puro e verdadeiro, capaz de nos fazer refletir sobre a realidade dos nossos pequenos. Ser criança é ser feliz, é ter energia e alegria para seguir ao Senhor Jesus com sabedoria. Então, isso é o quê? Uma sinopse, né? É uma ideia geral de um texto que tem como finalidade despertar aí o interesse de quem lê. Quem irá ler? Nós. Vejam aí, né? Nós temos o livro, é o nosso próximo paradidático que a gente irá ler. Então, quando a gente pega o livro, o que é que a gente faz? A gente olha logo para quê? Para o título aí, né? Então, qual é o título aí do texto? A Chuva de Meteoros. Quem é o autor? Eduardo Oliveira. Quem é o ilustrador aí, né? As ilustrações, os desenhos foram feitos por quem? Né? O nome aí é em inglês, né? Santos. E atrás nós temos o quê? Mais informações, né? Então vamos ler aí. Henrique é um garoto muito inteligente e descobriu com seu amigo Jonas que aconteceria uma coisa fantástica. O que era essa coisa? Uma chuva de meteoros. Fenômenos que acontecem todos os anos, mas só podem ser vistos de vez em quando em alguma parte do planeta. Leia esta surpreendente história e descubra se Henrique e seus amigos conseguirão ver a chuva de meteoros. Então, de certa forma, causa o quê? Curiosidade. É bem interessante, né? Então, a gente olha assim, olha para a imagem, né? Para a primeira capa, olha atrás, né? Vê as informações e a gente sente o quê? Curiosidade. Fica interessado, né? Em fazer a leitura aí desse livro. Mas outros não nos chamam a atenção, né? Tem pessoas que sim chamam a atenção, em outras não. Então, nós temos aí uma atividade, né? Agora é sua vez. Leia a sinopse abaixo para responder as perguntas. Vejam que aí abaixo, né? Nós temos uma sinopse, certo? Então, eu vou fazer a leitura, prestem bastante atenção. O primeiro dia de aula é sempre cheio de surpresas. Novos amigos e amigos antigos falando o que fizeram nas férias. Igor era um menino diferente de todos. Logo cedo, já acordava a mãe, ansioso para fazer novas amizades. Lendo Conversas no Recreio, você irá descobrir como é bom cultivar novas amizades. Descobrir que os livros nos fazem viajar e conhecer lugares inacreditáveis. Essa é uma história para todos aqueles que adoram ler e estudar. Letra A. A sinopse trata de que obra? Qual é o título dela? Então, vocês, de acordo com a leitura que eu fiz, vocês vão ler de novo, vão observar e vão colocar. Trata-se de o quê? De um livro? Como se chama aí o título desse livro? Aí vocês irão colocar. Letra B. Além de incitar a curiosidade de alguém para essa obra, que outros objetivos você acredita que essa sinopse tem? Então, o que é que você acha? Você vai ler e vai descobrir, certo? De acordo com esse quadradinho roxo que a gente leu, certo? Com essa sinopse. E aí? Letra C. Para quem a obra é voltada? Você vai responder. É voltada para quem? Para o adulto? Para as crianças? Você vai dizer. Aí temos mais uma pergunta ainda na letra C. Como você concluiu isso? Então, a resposta é pessoal. Como foi que você concluiu isso? O que é que está dizendo aqui nessa sinopse? Você também vai escrever, certo? Letra D. A leitura dessa sinopse despertou a sua curiosidade em conhecer a obra? Sim ou não? Se sim, o que mais lhe chamou a atenção? Você vai dizer se chamou a atenção ou não
E o que foi que chamou a atenção? Você vai dizer. Letra E. Antes de decidir-se por um seriado, um livro, um filme ou uma novela nova, você costuma ler a sinopse ou apenas segue recomendações de amigo? E aí? Você costuma ler, né, a sinopse ou você segue apenas a recomendação de alguns amigos aí? Ah, é bom, aquele filme lá é bom, pode assistir, eu garanto. Ou você prefere ler alguma coisa sobre ele? A resposta também é pessoal. Segunda, você provavelmente conhece as histórias das obras abaixo. Escreva a sinopse de cada uma. Caso não conheça, pesquise a respeito. Eu acredito que todo mundo conhece, né, gente? Chapeuzinho Vermelho. Então, vocês vão fazer o que aí, né? Você vai dar a ideia geral aí do texto, gente. O que é que acontece na história de Chapeuzinho Vermelho? Vocês irão dizer, né? Vocês irão dar a ideia geral. O que é que chama mais atenção ali, né? Para que todo mundo leia. Então, vocês vão escrever para que chame a atenção aí de quem vai ler. Então, você vai colocar aqui, em poucas linhas, certo? Temos também a Bela e a Fera, eu acredito que todo mundo conhece. Se não conhecer, pesquise na internet que tem, certo? A Arca de Noé também, certo? E o Homem-Aranha. Os meninos aí conhecem, né? João adora o Homem-Aranha. Então, escreva aí, João, certo? E todos os outros, a sinopse de cada uma dessas histórias, cada uma dessas obras aí abaixo, ok? Terceira questão. Escreva agora a sinopse de seu filme e do seu livro favorito. Então, você vai escrever do seu filme e do seu livro favorito. Não se esqueça de escrever o título da obra e o nome do autor. Primeiro, o que você vai fazer? Esse filme tem nome, não tem? Tem, tio, tem sim. Então, você vai colocar o nome do filme, certo? E o nome do livro também. Favorito é o quê, gente? É o que a gente mais gosta, né? Então, eu acredito que tem alguém que... Todos vocês, no caso, tem um filme aí, ou um livro que vocês leram, ou um filme que vocês assistiram que vocês mais gostaram. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o título e vão escrever a sinopse aí desse filme, o que foi que chamou a atenção aí, né? Que vocês vão colocar, certo? E do livro também, certo? Vocês vão colocar aí o título e vão colocar, né, a ideia geral aí do texto desse livro, ok? Não esqueçam também, gente, de colocar o nome do autor. Nas últimas linhas, vocês coloquem aí, ou próximo ao título também. Coloca o título e coloca logo o autor, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, não fique com dúvida, me pergunte, certo? Tia, eu não entendi. Vai lá no meu privado e pergunta, que eu ajudo, ok? Eu tiro todas as dúvidas. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã pelo Meet.